Outro ponto bem importante é a gente pensar a questão de tempo para esses dois. O que é o tempo para Libra e o que é o tempo para Áries? Como o Áries, a gente está falando aqui que tem essa necessidade muito grande de movimento e ele é um signo de tomar iniciativa, de fazer as coisas acontecerem, o ariano tem muito aquele lado que é bastante jovial, que a gente comentou na aula, que é aquele lado de ele tá sempre começando alguma coisa. Então, para ele, tudo é novidade. Para ele, tudo é uma nova possibilidade. E aí, ele não tem muito essa questão de parar, avaliar, analisar. Então, ele tomou uma atitude hoje, se essa atitude deu errado, isso não impede ele de amanhã ter a mesma atitude. E ele não vai parar para pensar: eu fiz isso, deu errado, talvez eu vou fazer de uma forma diferente, vou tentar de uma outra maneira. Não, ele pode ir lá e fazer a mesma coisa inúmeras vezes, ainda que aquilo continue dando errado. Porque para ele aquilo é sempre uma nova tentativa, é sempre uma nova possibilidade. E aí aqui o que ele tem muito para aprender com Libra é justamente entender, avaliar essas experiências que ele passa. Porque nessa ponderação de Libra, quando Libra faz algo errado e ele percebe que aquilo deu errado, ele avalia e na próxima vez ele vai fazer algo diferente. Na próxima vez talvez ele nem faça aquilo. Se ele perceber que realmente foi totalmente errado, ele nem volte a tomar aquela atitude, né? O ariano não, o ariano ele vai pensar: mas hoje é um dia diferente, talvez dê certo. E necessariamente não é por ser um dia diferente que aquilo vai dar certo. Talvez a sua atitude esteja errada e ela não vai dar certo em nenhum dia, né? O que precisa ser reavaliado é a atitude, não o momento. Então Áries está muito focado no momento. Libra está muito focado em avaliar as atitudes dele e o que aquilo resulta, né? Quais são os resultados do que ele está fazendo. Então, nessa questão de tempo, o grande problema de Áries é que Áries atropela as coisas. Áries quer fazer tudo logo e ele acaba atropelando esse tempo. Libra tem o grande problema de ficar tanto tempo ponderando, avaliando, pensando, que muitas vezes o tempo dele passa e ele ficou ali em uma mesma situação, avaliando todos os lados daquela situação. Então, aqui nessa questão de tempo, o meio do caminho desses dois, a complementação desses dois, é Libra entender que ele tem um tempo para avaliar, sim, mas ele precisa pôr limites nesse tempo e decidir em algum momento. E Áries tem que entender que ele precisa avaliar e não sair atropelando as coisas. Avaliar aquelas atitudes e, como eu falei, muitas vezes não é que amanhã é uma nova oportunidade, pode ser que dê certo. Você precisa avaliar o que deu errado e por que deu errado das outras vezes, né? Esse é o meio do caminho entre essa situação. E aqui a gente chega em um outro ponto importante, que é a questão da identidade, que em Áries é muito exata, é muito firme, né? O ariano ele tem um contato com a individualidade dele que é muito direto, assim, não tem muito filtro. Então ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele vai fazer e de que forma. Pronto, acabou o assunto, né? Áries é essa energia direta ao ponto. E aí, nisso, ele acaba sendo uma energia muito pessoal. Onde a gente tem Áries, a gente tem toda essa capacidade de olhar diretamente para a nossa individualidade, né? O problema é que, quando ele tem que lidar com o outro, ele também leva esse jeito de ser para essa relação. E aí ele vai enxergar tudo muito por essa perspectiva da identidade dele. O Libra já não. O Libra ele vai ter uma questão que é a questão de que, pior que seja a situação, ele vai sempre buscar uma posição imparcial. Então ele não vai ter uma situação na vida dele que ele vai agir por uma única perspectiva. Que ele vai dizer que o libriano está agindo unicamente olhando para as necessidades dele. Por pior que seja a situação, por pior que mexa com a ferida emocional mais profunda do libriano, ele ainda assim vai colocar a opinião dele e a opinião daquela pessoa que está envolvida. A opinião dele e a opinião do coletivo. A opinião dele e o que aconteceu, né? Ele vai ter sempre essa visão. Por isso que a gente fala que Libra é tão ligado com a justiça e com os juízes em geral. Porque ele, na cabeça dele, ele está sempre colocando as coisas em dois, no mínimo, né, 2 pontos para avaliar. Tem sempre
duas posições a serem analisadas, no mínimo. Se Áries tem esse problema de levar a individualidade dele para o outro e não conseguir perceber essa opinião do outro, o libriano vai ter o problema de defender a própria individualidade. Porque como ele sempre pondera, ele sempre chega ali numa conclusão de que nenhum nem outro está errado, né? O outro tem a opinião dele, eu tenho a minha, tenho coisas a ajustar na minha, o outro tem coisas a ajustar na dele. Então ele não chega a tomar uma iniciativa firme de, olha, eu quero isso, vai funcionar assim, eu vou tomar essa iniciativa.